Por que Maria é tão central para os católicos e tão ignorada por muitos evangélicos? Como uma mulher que simplesmente disse sim a Deus divide tantas doutrinas teológicas? A verdade é que Maria não é apenas uma personagem bíblica, ela é um exemplo vivo de fé inabalável. Muitos se perguntam, qual é o verdadeiro papel de Maria na salvação, se Jesus é o centro de tudo? Vamos explorar essa questão com profundidade e ver o que a tradição católica tem a nos ensinar sobre a Mãe de Cristo. Maria não apenas carrega um título de destaque na Igreja Católica, mas também nos sacramentos que refletem seu exemplo de entrega e obediência. Enquanto muitos evangélicos veem na Bíblia a única fonte de verdade, os católicos entendem que a tradição apostólica traz respostas mais profundas sobre quem Maria foi. É uma diferença teológica que levanta debates acalorados, mas precisamos olhar para além das discussões e entender o coração da mensagem. Quando falamos em doutrinas divergentes, a intercessão dos santos é um ponto que sempre aparece. Muitos se perguntam, por que pedir a intercessão de Maria se podemos orar diretamente a Deus? A resposta está em entender a comunhão dos santos e a conexão espiritual que une os cristãos na terra e no céu. Mas essa questão vai muito além de simples orações, envolve sacramentos e uma compreensão profunda da salvação. E, se formos sinceros, a fé de Maria vai além de qualquer debate teológico. Ela aceitou a missão mais difícil da história da humanidade, ser a mãe do Salvador. Que diferença isso faz para a nossa vida hoje? Vamos ver que não se trata apenas de veneração, mas de uma inspiração prática para a nossa jornada de fé. As raízes da divisão, a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um divisor de águas para o cristianismo. Liderada por Martinho Lutero no século XVI, ela não apenas questionou práticas da Igreja Católica, mas também rejeitou muitas doutrinas. Entre elas, a veneração de Maria foi uma das mais controversas. Afinal, se a salvação vem apenas pela fé, qual o papel dos santos? Essa ruptura gerou um abismo doutrinário. Os evangélicos, baseando-se no princípio do somente a Bíblia, rejeitam tradições que não estão claramente descritas nas Escrituras. Isso inclui a intercessão dos santos e o papel de Maria. Para eles, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Por outro lado, a Igreja Católica defende que a Bíblia e a tradição caminham juntas, oferecendo uma visão mais completa da salvação. Outro ponto de divergência foi a interpretação dos sacramentos. Os católicos creem que os sacramentos são canais reais da graça divina, enquanto muitos protestantes os consideram meros símbolos. A Eucaristia, por exemplo, representa uma diferença crucial entre as doutrinas, e veremos mais sobre isso adiante. Mas Maria, em meio a tudo isso, permanece como um símbolo de fé e obediência. No entanto, a história não termina com Lutero. O papel de Maria e a visão dos sacramentos são apenas a ponta do iceberg quando falamos das diferenças entre católicos e evangélicos. Há muito mais para explorar, especialmente quando mergulhamos na importância da intercessão dos santos e da tradição católica. Sola Scriptura versus tradição e magistério. A crença evangélica no Sola Scriptura, ou seja, somente a Bíblia como autoridade de fé, é um dos pilares da Reforma Protestante. Para eles, qualquer prática religiosa que não esteja fundamentada nas Escrituras deve ser rejeitada. No entanto, os católicos acreditam que a tradição apostólica, passada de geração em geração, também tem autoridade espiritual. O magistério da Igreja, liderado pelo Papa e pelos bispos, é responsável por interpretar essa tradição. Isso explica por que Maria tem um papel tão significativo na doutrina católica. Não se trata apenas do que está escrito, mas do que foi vivido e transmitido pelos apóstolos. Os evangélicos discordam, afirmando que a Bíblia contém toda a verdade necessária para a salvação. Essa diferença de perspectiva cria debates acalorados, principalmente quando se fala na intercessão dos santos. Enquanto os católicos pedem orações a Maria e aos santos, os evangélicos preferem orar diretamente a Deus. Mas será que uma prática exclui a outra? A tradição católica nos convida a refletir sobre essa questão com profundidade. E é justamente nesse ponto que vemos a beleza da doutrina católica, uma fé que não se baseia apenas em letras, mas em vivências, sacramentos e uma história de comunhão com Deus. E quando falamos em sacramentos, a Eucaristia é um exemplo perfeito de como a tradição enriquece nossa fé.
Os sacramentos, graça real ou simbolismo? Para a Igreja Católica, os sacramentos não são apenas rituais simbólicos, mas meios reais de graça divina. O batismo nos purifica do pecado original, a confissão nos reconcilia com Deus, e a Eucaristia nos alimenta espiritualmente com o corpo e o sangue de Cristo. Cada sacramento é uma porta para a graça de Deus. No entanto, muitos evangélicos veem os sacramentos como cerimônias simbólicas. Para eles, o batismo é um ato de obediência, mas não necessariamente um meio de salvação. A Eucaristia é uma lembrança do sacrifício de Jesus, mas não o próprio corpo e sangue de Cristo. Essa diferença teológica é uma das mais profundas entre as duas doutrinas. Mas, afinal, o que isso tem a ver com Maria? Ela é vista como o primeiro tabernáculo, pois carregou em seu ventre o próprio Deus. Para os católicos, participar da Eucaristia é uma forma de seguir seu exemplo de entrega total a Deus. E essa entrega nos lembra da importância da intercessão dos santos na caminhada espiritual. Cada sacramento nos conecta de maneira única a Deus e à tradição católica. Mas a presença real de Cristo na Eucaristia é um dos maiores mistérios da fé, e é exatamente sobre isso que vamos falar agora. A presença real de Cristo na Eucaristia. A Igreja Católica ensina que, durante a consagração na missa, o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Não é apenas um símbolo, é a presença real de Jesus entre nós. Essa doutrina, conhecida como transubstanciação, é central para a fé católica. Para muitos evangélicos, porém, essa crença não faz sentido. Eles veem a ceia do Senhor como um memorial simbólico, um momento para lembrar do sacrifício de Jesus na cruz. Mas os católicos entendem que Jesus, ao dizer isto é o meu corpo, falou de maneira literal e não metafórica. A Eucaristia é considerado o sacramento dos sacramentos porque nos coloca em comunhão direta com Cristo. Assim como Maria disse sim a Deus e se tornou o tabernáculo vivo do Salvador, os católicos, ao comungar, recebem essa mesma presença em seus corações. É uma experiência de fé profunda. E é justamente essa comunhão que nos leva a refletir sobre a intercessão dos santos. Afinal, se acreditamos que Cristo está realmente presente na Eucaristia, por que não pedir a intercessão daqueles que já estão na presença de Deus? A intercessão dos santos e da Virgem Maria. Os católicos acreditam que os santos, incluindo Maria, têm um papel especial na comunhão espiritual da Igreja. Eles não apenas viveram uma vida de santidade, mas estão agora na presença de Deus, intercedendo pelos que ainda estão na terra. É como pedir ajuda a um amigo espiritual que está mais próximo de Deus. Essa prática é um reflexo da crença na comunhão dos santos. Por outro lado, muitos evangélicos rejeitam a ideia da intercessão dos santos, baseando-se no entendimento de que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Para eles, orar diretamente a Deus é suficiente. Mas os católicos enxergam na intercessão uma maneira de fortalecer a conexão entre os membros da Igreja, tanto na terra quanto no céu. Maria, em particular, é considerada a maior intercessora. Ao dizer sim a Deus, ela se tornou a mãe espiritual de toda a humanidade. Exemplos de milagres atribuídos à sua intercessão são abundantes na tradição católica, reforçando sua importância na fé. No entanto, essa prática é frequentemente mal interpretada por quem não compreende a doutrina. A intercessão dos santos nos leva a uma compreensão mais profunda do papel da Igreja como corpo de Cristo. E isso nos conecta diretamente à autoridade dada por Cristo à sua Igreja, liderada pelo Papa e pela hierarquia eclesiástica. A autoridade do Papa e da hierarquia da Igreja. Para os católicos, o Papa é o sucessor direto de São Pedro, a quem Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. A autoridade papal é um símbolo de unidade e continuidade. Essa hierarquia garante que os ensinamentos da Igreja permaneçam fiéis à tradição apostólica e sejam protegidos de erros doutrinários. Os evangélicos, no entanto, rejeitam a autoridade do Papa, considerando-o uma figura humana sujeita a erros. Para eles, não há necessidade de uma hierarquia centralizada, a Bíblia é a única autoridade necessária. Mas, sem uma liderança central, as interpretações podem variar amplamente, levando a divisões entre as diferentes denominações protestantes. A hierarquia da Igreja Católica também é responsável por preservar e ensinar os sacramentos, como a Eucaristia e a confissão.
É através dessa estrutura que a fé é transmitida de geração em geração, mantendo a unidade entre os fiéis. Além disso, o Papa desempenha um papel crucial na promoção da paz e da justiça no mundo. Essa questão da autoridade nos leva a outra divergência fundamental, a compreensão da salvação. É a fé suficiente, ou as obras também têm um papel essencial? Vamos explorar isso agora. A salvação, fé somente ou fé e obras? Para muitos evangélicos, a salvação é alcançada somente pela fé em Jesus Cristo. Essa crença, conhecida como sola fide, afirma que as boas obras não contribuem para a salvação, mas são apenas um reflexo de uma fé verdadeira. Já os católicos acreditam que a salvação é um processo que envolve tanto a fé quanto as obras, realizadas pela graça de Deus. Os católicos se baseiam em passagens da Bíblia, como a carta de Tiago, que diz: a fé sem obras é morta. Isso significa que a fé verdadeira se manifesta em ações concretas, como ajudar os necessitados, perdoar os inimigos e viver os ensinamentos de Cristo. Para eles, as obras não substituem a fé, mas a completam. Além disso, os sacramentos desempenham um papel essencial na salvação para os católicos. Por exemplo, o batismo é visto como o início da vida cristã, e a confissão restaura a graça perdida pelo pecado. Muitos evangélicos, no entanto, consideram essas práticas como desnecessárias para a salvação. Essa diferença de perspectiva sobre a salvação reflete o quanto as doutrinas podem divergir. Mas, em meio a tudo isso, há uma lição importante: o respeito pelo debate teológico pode nos ajudar a crescer na fé. A importância do debate teológico e a busca pela verdade. Os debates entre católicos e evangélicos, embora muitas vezes acalorados, são uma oportunidade para aprofundar a compreensão da fé. Entender as diferenças teológicas não significa apenas apontar erros no outro, mas buscar a verdade com humildade e respeito. É um caminho para fortalecer a própria fé e promover a unidade cristã. Por exemplo, ao discutir a Eucaristia, um católico pode explicar como a presença real de Cristo transforma a vida espiritual. Um evangélico, por outro lado, pode destacar o valor da oração pessoal e da leitura da Bíblia. Ambos os lados podem aprender algo valioso se estiverem abertos ao diálogo. A tradição católica nos ensina que a busca pela verdade é um processo contínuo. Isso inclui estudar as Escrituras, participar dos sacramentos e ouvir os ensinamentos do magistério. É uma jornada que exige paciência e dedicação, mas que vale a pena. E essa busca não termina aqui. Cada discussão nos aproxima mais de Deus, e é por isso que encerrar o debate com respeito é tão importante. Agora, vamos concluir nosso vídeo com uma mensagem que resume tudo isso. As diferenças entre católicos e evangélicos existem, mas são uma oportunidade para fortalecer a fé e crescer espiritualmente. A riqueza da tradição católica, com seus sacramentos, sua veneração a Maria e sua crença na intercessão dos santos, oferece uma visão profunda e única da fé cristã. É um convite para todos que desejam conhecer mais sobre essa herança espiritual. Se você chegou até aqui, é porque tem sede de aprender mais sobre a sua fé. Então, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com amigos e familiares. Não se esqueça de ativar as notificações para receber novos conteúdos que fortalecem sua caminhada espiritual. Aqui, nossa missão é ajudá-lo a crescer na fé e viver plenamente como cristão. Até o próximo vídeo, e que Deus abençoe você abundantemente.